que é a Bíblia? A Bíblia é um compilado de livros que foram inspirados por Deus. Deus inspirou os escritores da Bíblia a colocar aqui palavras de salvação, palavras de arrependimento, palavras que nos levam, através de Jesus Cristo, a conhecer a Deus. O Espírito Santo nos inspira e nos dá entendimento. Então, que o Senhor nos ajude na caminhada de uma leitura bíblica. É importante que a gente todos os dias leia alguma coisa da Bíblia. Eu coloquei para mim pelo menos um capítulo por dia. Quanto tempo isso vai levar? O tempo está nas mãos do Senhor. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Eu já fiz isso, mas hoje eu quero ler um capítulo por dia. Vamos junto, vamos ler a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela tem salvação, ela tem revelação, ela tem cura. Aleluia! O capítulo 1 da Bíblia, ele é um pouco grandinho, mas é maravilhoso. É a revelação do que Deus fez no começo. Bora lá? Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu. E houve a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas, e Deus os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movam, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã do sexto dia. Aleluia. Deus aqui no capítulo 1 traz à existência, através da palavra dele, todas as coisas. A palavra do Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o verbo de Deus, ele trouxe ao nosso conhecimento a verdade. Nós vamos ao Pai através do sangue do Cordeiro, do Espírito Santo de Deus. Nós temos entendimento da palavra de Deus e através de Jesus Cristo nós conhecemos, nos é revelado o Senhor Deus poderoso. Aleluia.